E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Passeja Convosco. Se você que é novo e que não está inscrito no nosso canal, não perde a oportunidade de se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir. Não deixa também de curtir a nossa página no Facebook e de nos seguir no Instagram. O tema de hoje é a confiança. Iremos aprender como confiar em nós mesmos, nos outros e principalmente em Deus. Vamos juntos então aprender a confiar em Deus. Hoje em dia, existem muitos caminhos que dizem nos levar à salvação. Mas a própria palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós precisamos conhecer Jesus Cristo. Precisamos ser como Jesus Cristo, andar como Jesus Cristo e mais do que isso, nós precisamos pensar como Jesus Cristo pensou. Se vivermos a verdade e a verdade é Jesus Cristo, veremos a verdade e teremos comunhão com o Pai. A mente de Jesus era exatamente como a sua. Ele não conseguia desligar os próprios pensamentos, mas ele tinha controle sobre a sua mente. Assim como nós devemos ser hoje, ter controle sobre os nossos pensamentos. Muitas vezes nós pensamos em Cristo de uma maneira robotizada, onde para não haver pecados ou desejos, não haveriam pensamentos constantes. É impossível o ser humano ser completo sem os seus pensamentos agindo constantemente. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre como é confiar em Deus e como que a gente faz para seguir os passos de Jesus Cristo, a gente vai trabalhar um pouco com a mente humana, com o cérebro. E a gente precisa entender que no cérebro há várias ramificações, várias células diferentes, cada uma com uma tarefa em particular. Há também o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, cada um com as suas tarefas. Mas a gente vai entender hoje um pouco sobre a mente consciente, a inconsciente e a subconsciente, que serão as chaves para que nós conheçamos o reino de Deus. Mente subconsciente é responsável por tudo que você acredita na sua vida. É o arquivo que armazena as nossas crenças. É aquilo que nos aproxima da fé. Mente consciente é ela que verifica se algo é bom ou ruim para você. Quando você sente alguma dor, você está consciente de que a dor existe e sabe aonde ela está e que ela não é boa para você. A mente inconsciente é responsável pelos nossos sentimentos. São reservados na mente inconsciente como um programa interno todos os nossos sentimentos, todas aquelas imagens que passam desapercebidos pelo nosso consciente e que muitas vezes não lembramos, ficam todas guardadas e armazenadas no nosso inconsciente. A nossa mente inconsciente, ela tem uma linguagem própria, ela fala através de metáforas e não faz distinção entre real e imaginário. Freud, ele compara a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente com um iceberg, onde aquela parte que está submersa na água é a nossa mente inconsciente e a parte que está acima do nível da água, ela é a nossa mente consciente. A parte que está embaixo da água, então, fica mandando o tempo todo informações e informações para a mente consciente, que são barradas por serem informações que muitas vezes não têm sentido. Um bom exemplo de como a mente inconsciente age nesses casos de informações que escapam e passam para a mente consciente é quando você, ao invés de dar bom dia para alguém ao chegar no serviço, você dá boa noite. Isso é a mente inconsciente falando que você não gostaria de estar chegando no serviço, e sim saindo. Em Filipenses 4:8, Paulo nos orienta de como nós devemos usar a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Nos levando a refletir quanto a esse versículo. Por que Paulo se preocupou tanto com o que nós estamos pensando? Por que Paulo se preocupou tanto com o que nós estamos desejando na nossa mente? Qual é a importância de nós controlarmos os nossos pensamentos? Em Tiago 1,15 fala: então a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que é a concupiscência? A concupiscência são os nossos desejos, são os nossos pensamentos.
Qual é a morte que Paulo se refere? Não é essa morte que nós vamos todos um dia enfrentar. Não, é a morte espiritual, de se afastar do Senhor. Por isso a importância de controlarmos os nossos pensamentos. Por isso a importância de sabermos o que nós vamos desejar, o que nós vamos pensar. É por isso que Paulo se preocupou tanto. Então, desde aquela época, já havia preocupação com os desejos. Ou seja, o ser humano, desde o início, tinha uma luta constante com os seus pensamentos. Jesus fala em algumas passagens em Mateus: tendes ouvido, não adulterarás. Porém eu vos digo que todo aquele que em seu coração desejar, já adulterou. Paulo e Jesus Cristo, eles falam do grande problema que todos os cristãos enfrentam com os pensamentos, com os desejos do coração, com as vontades. Paulo nos ensina a controlá-los e Jesus Cristo nos fala o motivo do porquê não devemos desejar e nem pecar em nossos pensamentos. Em Lucas, capítulo 11, versículo 34, a palavra nos diz: a candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas, quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. O grande motivo de Jesus Cristo ter nos ensinado a não pecar em pensamentos e Paulo nos ter ensinado como devemos usar os nossos pensamentos é para que nós consigamos nos aproximar ainda mais de Deus e aprender ainda mais do seu reino. Você é e deve ser capaz de controlar os seus pensamentos. Mas o que os pensamentos têm a ver com a confiança? Quando você acredita que consegue algo, quando você quer algo e os seus pensamentos sabem que você consegue, você vai alcançar. Quando seus pensamentos não acreditam em você mesmo, você nunca vai conseguir alcançar alguma coisa. Esse é um dos principais motivos por controlar os nossos pensamentos. E é aí que entra a confiança em si mesmo. E também vamos aprender a ter a verdadeira confiança em Deus. Agora, entrando um pouco na inteligência emocional, nós vamos entender por que os nossos pensamentos são a base da confiança que nós precisamos estabelecer entre a nossa comunhão com Deus. Existem na inteligência emocional 3 pilares que vão nos edificar ainda mais e nos fazer entender todo esse processo de confiança. E são eles: o amor próprio, o amor alheio e o amor divino, o mais importante. Amor próprio. O que você entende por amor próprio? Será que você se amar é você se sentir superior aos outros? Se sentir melhor que os outros? Ou o amor próprio pode ser definido por alimentar o nosso ego? O amor próprio ele vai muito além disso. Saber que nós somos templo e morada do Espírito Santo, que nós temos a capacidade e que nós só podemos porque Ele nos fez perfeitos, Ele nos deu a força, Ele nos deu a capacidade. Isso é ter amor próprio, é confiar que porque Ele fez por nós, nós poderemos fazer também. O amor próprio, ele é você se aceitar da maneira com que Deus te fez, é aceitar o que Ele propôs para a tua vida. Se amar é você saber lidar com você mesmo, é você saber os seus limites e saber também as suas qualidades. É você não ficar se sentindo inferior, porque Deus ele te fez perfeito. Então, como ele vai fazer alguém perfeito e incapaz de fazer alguma coisa? Não, ele te deu a capacidade, ele te deu a vontade, ele te fez capaz de vencer qualquer obstáculo que a vida possa lhe impor. O segundo pilar da inteligência emocional é o amor alheio. O amor alheio é o mesmo amor com o qual Deus nos amou, assim nós também devemos amar, diz em 1 João. Será que é possível nós amarmos alguém da mesma maneira que Deus nos amou? Será que seria possível, ou será que você seria capaz de dar um filho por amor de alguém que muitas vezes te menospreza? Jesus deixou algo bastante claro em Mateus 22, dizendo que o cumprimento de toda a lei era amar a Deus sobre todas as coisas e segundo mandamento, semelhante ao primeiro, era amar ao teu próximo como a ti mesmo. É tão importante nós amarmos ao próximo
porque assim nós amaremos a Deus e cumpriremos toda a lei e todos os mandamentos. E assim faremos a vontade do Senhor. Uma coisa que é bastante importante quanto a amar ao nosso próximo é que a gente deve saber separar o pecado do pecador. A gente deve saber separar o erro de todas as pessoas. Hoje nós vemos muitas pessoas que cometem erros gravíssimos, que cometem atitudes que muitas vezes não agradam ninguém, principalmente a Deus. Mas nós devemos saber que essas pessoas também foram amadas por Deus, pois Ele deu o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, por amor dessas pessoas também. E o último pilar para nós entender então a inteligência emocional e a confiança é o amor divino. É impossível amar a Deus sem amar o nosso próximo. Quando nós falamos de amor, o primeiro pensamento que nos vem à cabeça é a atração, é o desejo, mas este não é o amor que a Bíblia nos coloca. Mas a pergunta em questão é: você sabe o que é o amor? Deus nos amou de tal maneira a ponto de dar o seu próprio Filho por amor a nós. Então você pensa no amor incondicional de Deus. Você conseguiria entregar o seu filho por alguém? Esse é o amor que Deus tem por nós. Hoje, o que Deus nos pede não é que nós entreguemos o nosso filho, e sim o nosso coração. Deus, Ele não olha para as nossas aparências, para os nossos exteriores. Ele olha para saber se o seu coração está nele. Se você o ama, se você o quer, mostre que o seu coração é totalmente dele. Deus, Ele quer uma intimidade com você. Ele quer estar em comunhão com você, mas a sua comunhão com Deus, o seu amor, a sua fé e a sua confiança começa nos seus pensamentos. Em Romanos 12:2, Paulo nos fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O que ele quis dizer com transformai-vos? Ele quis dizer com transformação que nós devemos arrepender-nos. Mas o que é o arrependei-vos que Jesus Cristo nos passa? Ele diz: mude a sua maneira de pensar, mude a sua visão de mundo. Vamos parar de pensar que a nossa felicidade depende dos outros. Vamos parar de pensar que nós não somos capazes. O Senhor te fez perfeito, o Senhor te fez um ser humano adequado e capaz de fazer o que quiser, estando em obediência ao Senhor, estando em temor a Ele. Tudo você pode fazer. E Ele te deu autoridade para vencer todos os obstáculos da sua vida. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que a confiança, ela não vem de uma hora para outra, ela é gradativa. A gente tem que aprender a confiar no Senhor, a gente tem que aprender a confiar na capacidade que Ele nos deu. Nós precisamos então, com o conhecimento que hoje nós temos, saber que tudo que nós podemos hoje vem dele. Então a nossa confiança tem que estar plena com Ele, tem que estar verdadeiramente nele. É preciso muita determinação, é preciso muita fé, ter uma rotina com o Senhor, ter uma rotina em obediência com Ele. Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, se vocês acham que o assunto de hoje foi de crescimento espiritual para vocês, curtam, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal e, se puderem, deixem o seu comentário também, deixem a sua opinião sobre os assuntos e que o Senhor possa acompanhar vocês ao longo da sua semana. Continue nos acompanhando nos próximos vídeos. Tchau! Esse adorador